Então, já são 7 horas, e nessa terça-feira, dia 19 de abril, é com muita alegria que nós recebemos, na verdade, pela primeira vez, um convidado diretamente do Brasil para estar aqui conosco, dando a palestra presencialmente, é o Aníbal Albuquerque. Olá, pessoal. E olá também. Só dando atenção para o virtual. Não pode prestigiar só o virtual, né? Bom, então, o Aníbal está conosco aqui hoje, ele é de Fortaleza, no Ceará, do Grupo Espírita Paulo e Estevão. e Estevão. Do Grupo Espírita Paulo e Estevão. E hoje, em celebração, né, Aníbal, ao aniversário do Livro dos Espíritos, 165 anos. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Exato. O pontapé inicial. Exatamente. E foi ontem, né, dia 18 de abril. Então, Aníbal vai trazer para nós o tema a doutrina espírita, sua importância e como aplicá-la no nosso dia a dia. Bom, nós vamos então fazer a leitura de uma página inicial, seguida da prece. O livro é Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Seres amados, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nela não há nenhum tropeço. Em João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos. Com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. Em face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Eu vou perguntar para o nosso companheiro Felipe. Felipe, você consegue me ouvir? Então, vamos para a prece. Então, vamos nesse momento, elevando os nossos pensamentos, sentindo essa alegria, muito mais do que física, por estarmos aqui reunidos, recebendo o companheiro Aníbal e todos aqueles que aqui se encontram presencialmente. Mas aquela alegria que vem das nossas almas, por estarmos aqui nessa tarde e noite, prontos para receber o alimento espiritual. Que o nosso companheiro Aníbal possa ter a palavra fácil, possa, através do seu verbo, tocar os nossos corações com a mensagem do Cristo, que vem e que nos chegou à luz da doutrina espírita. Somos muito gratos por essa consoladora doutrina em nossas vidas, que possamos fazer o melhor proveito e o melhor uso dos seus ensinamentos, que em última instância permeiam e, na verdade, chegam ao verdadeiro amor que o Cristo veio nos ensinar. Obrigada a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos benfeitores espirituais, a nossa querida mentora Meimei, que hoje
todos nós nos encontramos aqui, em festa, em alegria. Que possamos, então, unidos em coração, nos preparar agora e dar como iniciada a nossa atividade da noite. Muito obrigada, e assim seja. Vamos lá, Aníbal. Você. Fazer o seu, compartilhar a tela, né? Isso. Tá, mostra aqui. Share screen. Se quiser tentar. Eu acho que seria legal começar o base na esquerda do andar. É o Aqui. primeiro, gente. Ah, aqui. Obrigado. Não é esse. Stop aqui para o share. Eu acho que você pode falar Isso aqui. É essa apresentação, Cris, por favor. Posso ver lá. Obrigado, jovem. Boa noite, né? Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente conosco. Boa noite também aos nossos irmãos internautas que agora nos assistem, bem como aqueles que assistirão depois, ou no Facebook ou no YouTube. E assim, é um prazer estar aqui. Eu vim visitar meu filho, né, depois de 5 anos, e entrei em contato com a Rafaela, lá do Allan Kardec Vancouver, né, Marisol? Porque quando eu estive aqui em 2017, tentando conhecer o Centro Espírita, já me chamaram para fazer palestra e dar uma aula de mediúnica, não foi? E aí ela me passou o contato da Aline, entrando em contato com ela. Não, claro, você pode vir, venha fazer palestra. Vamos, não tem problema não, a gente vai, a gente tenta fazer alguma coisa. E aí eu passei alguns temas e a gente conversou sobre essa temática, justamente porque ontem, né, se nós aqui estamos assistindo presencialmente ou virtualmente e temos uma sintonia, se nos identificamos com os ensinamentos da doutrina espírita, é graças justamente ao pontapé inicial dado para a doutrina espírita, para o espiritismo, com o advento do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né, que se deu ontem, se comemorou 165 anos. Mas a gente sabe que Kardec usou como referencial, né, o Cristo. E ele também, tivemos agora recentemente a Semana Santa. Então, eu não queria deixar de destacar isso, até porque ele nos promete um outro Consolador. Então, a gente aqui tem, eu estava pensando nesses dias, né, da Semana Santa, daquele momento da sexta-feira, que o quão não foi fácil, já o momento da quarta-feira em que ele foi traído, preso, julgado, condenado, depois morto, e no domingo ele ressurge, né, nesse corpo espiritual. E dali, desde a sexta-feira, se percebeu o seu significado, a sua importância. Então, e ele, por meio das suas histórias, das suas parábolas, da sua prática, da sua fala, ele encantava as pessoas. Ele tinha um magnetismo muito forte. Então, ele veio trazer o consolo, ele veio trazer o conforto, ele veio dar um banho de paz na alma, no espírito, daqueles a quem ele conseguiu tocar. Porque a outros ele trouxe ódio, porque se sentiram ameaçados. Mas aqueles que realmente foram tocados, o Cristo foi um Senhor Consolador. E ele, como está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. E assim foi, né?
E assim foi. O advento, isso quem diz são os espíritos, não é Kardec ou o professor Rivail puxando a sardinha para a sua brasa. Os espíritos, porque assim, às vezes a gente, ainda no nosso egocentrismo, queremos entender que a doutrina espírita agora é tudo. Mas todas as religiões fazem isso, fazem esse papel. Né? E, na verdade, como Kardec diz, é o livro dos espíritos, ou seja, foram os espíritos, a pleiade de espíritos de todas as ordens religiosas que trouxeram esses ensinamentos, procurando fazer com que a gente se religue mais a Deus. Então, o Consolador Prometido vem com o advento da doutrina espírita, e aí, às vezes, isso gera um separatismo, porque algumas pessoas pensam que ou se vangloriam porque estejam dentro da doutrina, e agora estou num lugar onde o Cristo prometeu o Consolador, ou os outros dias assim, são muito soberbos. E ninguém precisa disso, né? Porque, inclusive, a doutrina, não é religião, tem um caráter religioso. E aí Kardec, numa de suas obras, comentou justamente isso. O Espiritismo vem dissipar a ansiedade da dúvida e reconduzir a fé aos que dela se afastaram. Então, a gente procura, por meio os ensinamentos da doutrina, aqueles que realmente são tocados, que compreendem, né? E é isso que eu quero trazer com o advento do lançamento desta obra, que veio toda uma doutrina, né? Em cima disso. E, por conta dela, o que ela pode nos ajudar no dia a dia, inclusive nessa época que nós passamos por pandemia, pessoas que algumas estão em home office, outras não, umas estão numa crise para voltar, outras não querem voltar, né? A crise de ansiedade, depressão, uma série de coisas que tem acontecido que faz que a gente se mexa nas estruturas. E aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa frase. E aí eu vou procurar trabalhar essa temática na primeira pessoa do singular. O que a doutrina para mim me trouxe. E o convite que eu faço a cada um é que procure trazer para si. Porque não adianta eu ter a doutrina na ponta da língua. Saber responder de bate-pronto. Eu preciso compreendê-la. Mas mais do que tudo, sobretudo, senti-la. Ela fazer sentido na minha existência. Os ensinamentos dos Espíritos fazerem sentido. E aí quando eu estava preparando esse material, revisando, eu me lembrei, por exemplo, quando é que uma pessoa é um bom profissional? Por exemplo, um piloto de avião, um comandante de avião. Porque viajar, como eu vim do Brasil para cá, que são muitas horas, viajar na velocidade de cruzeiro com piloto automático é muito fácil. Mas no momento de turbulência, de dificuldade, às vezes uma dificuldade como passageiro é que você percebe qual é o uso que aquele ser humano faz dos ensinamentos, do curso, da sua experiência de vida, da sua experiência profissional. Então, muitas vezes nós passamos por situações em que abalam e mexem nas nossas estruturas para a gente ser testado. E aí, nessa hora, o que é que eu faço? Ou o que é que os espíritos já me ensinaram? O que é que eu tenho de conteúdo aqui dentro? O que é que eu compreendo? E o que é que eu sinto para poder externar? Que aí faz a diferença. E esse é o convite dos que estão nos assistindo hoje, nesse momento, dos que assistirão oportunamente, né? E aí, Kardec fala uma coisa que eu acho com muita propriedade. O verdadeiro espírita, porque às vezes o espiritismo é atraído, muitas pessoas. E aí, como é que são os espíritos? O que é que eles dizem? O que é que eles falam? Será que eu vou casar? Será que eu vou ganhar no número da cena? Será que vai sair um emprego para mim? E aí Kardec fala com muita propriedade que o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, porque está preocupado só com o fenômeno, mas sim aquele que aproveita o ensino dado pelos espíritos. E aí eu já tenho uma certa rodagem em reunião mediúnica como dialogador, e muitas vezes aquele que ainda está iniciando, né, pode imaginar que os ensinamentos vêm somente dos espíritos iluminados com as mensagens edificantes. Sim, vem deles, mas também eu aprendo muito com os irmãos sofredores. Nós trabalhamos na nossa casa espírita, no JEP,
Centro Espírita Paulo Estevam com reunião mediúnica de desobsessão. Eu aprendo muito com eles e também a forma como eles lidam me ajuda a manter a calma. Me ajuda a manter a calma, a serenidade para poder tratar. Não entrar na seara do combate, que para eles é mais fácil, para eles é mais cômodo. Então, eu aprendo muito com a sua dor, com a sua problemática, com o seu sofrimento, com o seu sarcasmo, com o seu ódio, com a sua vingança. E como o nosso querido Hermínio Miranda nos fala, amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Porque muitas das vezes, nas relações que geram dificuldade, são irmãos que eram companheiros do mesmo lar, cônjuges, aí às vezes surge uma traição, às vezes amigos que por uma questão financeira, uma questão amorosa, acaba matando o outro para ficar, ou a outra para ficar com alguém, ou às vezes sócios, ou às vezes irmãos, né, parentes. Então, às vezes, são muitas vezes relações próximas que fazem com que a gente perca a razão. E aí é muito interessante que a gente aproveite essas oportunidades. Eu quero trazer alguns ensinamentos para relembrar aí para o nosso dia a dia, né? Você vai dizer assim, poxa, Nito, tu trouxe só coisa que a gente já conhece. Claro. Por que a gente conhece? Porque a gente vive, a gente estuda a prática. Mas a coisa mais difícil, às vezes, em qualquer lugar, é aquilo entrar, aquilo passar a fazer parte do meu sistema circulatório, eu respirar e, principalmente, o transpirar, o para fora. Aí sim, como a gente diz, né, no Brasil, passar na casca do ar. Então vamos lá. O que é que eu aprendi da vida espiritual? Porque é interessante que muitas doutrinas, muitos filósofos queimaram pestanas, pensando, tentando encontrar respostas. O que é que acontece após a morte? A crença da imortalidade da alma é comum a muitas religiões, né? É aquela coisa do céu, do inferno, purgatório, mas o que é que realmente acontece? O que é que a gente vai fazer? O que é que está acontecendo com o meu parente, com o meu vizinho, com a pessoa que eu gosto, com a pessoa com que eu convivo? O que é que aconteceu? E aí a doutrina, né, nos fala, e Kardec foi uma das primeiras coisas que ele percebeu quando ele foi apresentado às reuniões mediúnicas. Porque às vezes a gente quer fazer ídolos, idolatrar. Aí me lembro muito da época de Moisés, quando fizeram o bezerro de ouro. Quando ele desceu lá do Monte Sinai, ele quebrou. Porque já estavam adorando, né, endeusando um símbolo. Então, Kardec percebeu que aquele que está do lado de lá não se transformou, não mudou. Eu aprendi isso também. É igual a gente. Porque não é porque agora desencarnou que já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele até gostaria. E ele vai fazer tudo para me ajudar. Me trazer bons espíritos, amigos espirituais, familiares para me ajudar no resgate. Para minimizar o meu sofrimento, a minha dor. Mas desde também que eu queira mudar. Então, às vezes, a gente pega uma mensagem aí, ai meu Deus, é uma mensagem que veio do mundo espiritual, e não passa pelo crivo da razão. Mas foi uma coisa que eu aprendi, e também serve para o dia a dia, né? Claro, também temos espíritos que realmente se renovam em vida e se renovam quando desencarnam. Se transforma, sim, até porque a gente tem que dar oportunidade e fé e crença a todos nós, porque o nosso objetivo é o progresso. A gente já falou sobre isso. Então, a doutrina me mostra, muitas vezes, me mostrou, me apresentou, e eu aprendi muito, que eu tenho que cuidar da minha vida presente. Porque se eu não cuidar da minha vida presente, a minha ou as minhas vidas futuras, reencarnatórias, e até enquanto eu estiver na erraticidade, no plano espiritual, eu posso sofrer muito. Então, se eu puder minimizar a dor na vida presente e com isso ganhar para as vidas futuras, é um presente incrível. Às vezes a gente não consegue entender, né, o preço que é uma paz de espírito. Hoje é um produto valioso, está em harmonia eterna, né, paz espiritual.
Yogananda, Paramahansa Yogananda, tem uma frase que ele diz assim, que a gente reencarna para pagar os karmas do passado, porque ele é indiano, os karmas do passado, e não adquirir novos karmas. Aí ele fala, pior que às vezes eu não consigo liquidar a fatura anterior e faço novas compras, né? Aí fica a velha bola de neve. Outra coisa, eu particularmente aprendi, eu não conhecia antes, e mesmo conhecendo na teoria, aprendi na prática, o funcionamento da lei de causa e efeito. Na administração das empresas, a gente chamaria de política de consequências. Se você faz algo, vai gerar uma consequência. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa caminhada, com o nosso caminhar, por onde as nossas escolhas, né? E aí eu trago essa imagem, que acho que eu acredito ser conhecida, inclusive ontem a FEB divulgou que vão começar a filmar, inclusive com a celulares, né, o Pietro, o nosso lar número 2. Que coisa boa. E aqui a gente vê esse personagem, o mesmo personagem em 2 momentos diferentes. No primeiro, na cena da esquerda, né, da minha esquerda, ele está em vida ainda, né, um médico mais boêmio, né, como descreve no livro, a desfrutar aí de um charuto, uma taça de champanhe, e do outro lado, ao desencarnar, uma vida difícil. Então, às vezes, a gente acha que está curtindo a vida adoidadamente, porque só existe essa, e que infelicidade, às vezes, a gente pode ter. Então, eu aprendi muito com essa primeira obra quando eu li. Mas, claro, que a gente, quando está começando, fica encantado, mas não tem toda a noção da profundidade que o tempo vai nos trazendo dentro da doutrina, né? Então, a lei de causa e efeito é algo impressionante, surpreendente, que a gente tem. Não é temer, mas é viver a favor, com ela a favor, e não desfavoravelmente. Que é isso que Jesus veio trazer também na sua mensagem. Foi isso que Moisés veio mostrar nos 10 mandamentos. É isso que outros profetas, Elias, vieram falar. Confúcio, Lao Tse, quem você imaginar, são profetas que vieram ao longo do tempo trazendo mensagens para que nós possamos viver mais em paz. Gandhi, Madre Teresa, né? Dos outros. A doutrina também me ensinou que na lei de causa e efeito, muitas vezes, porque assim, isso machuca o nosso ego, fere. E dar o braço a torcer não é fácil. Mas a doutrina me explica, e aí o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz, é o maior capítulo que tem, traz uma série de conteúdos, de mensagens de Espírito, procurando fazer com que nós entendamos a política de consequência que a lei de causa e efeito desencadeia. Seja consequências da vida presente, sejam consequências de vidas passadas, mas principalmente que a gente cuide da bagagem para as vidas futuras. Né? Então, vai explicar, muitas vezes, a causa dos meus sofrimentos. Mas não para eu ficar sofrendo, ficar preso, não, mas para eu me libertar. Porque Deus me deu livre-arbítrio e me deu inteligência. Então, o objetivo não é dizer assim, Deus que quer. Não, ele não quer isso. Ele quer que eu seja leve, seja bem. Né? E a maneira de suavizarmos. Outra coisa, eu acho super interessante essa frase. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que vai falar de há muitas moradas na casa do meu pai, se eu não me engano é o capítulo 3 ou é o 2, agora não estou lembrado, mas ele vai falar assim, por ainda estarmos na Terra, um planeta de provas e expiações, nós, pela nossa condição espiritual, ainda aprendemos somente pela dor, na maioria das vezes. Então, às vezes, eu tenho que ter um problema de saúde assim sério para abalar na minha estrutura para eu repensar. Pai, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu quase que ia dessa. Eu não quero ir, não. Vou ter que mudar a alimentação, vou ter que fazer atividade física. Ou, às vezes, uma relação afetiva se abala, às vezes, uma separação conjugal, para a pessoa, puxa vida, a gente realmente se distanciou. Eu gostava tanto dela, eu gostava tanto dele, e a gente esfriou a relação. Não cuidei. E agora eu queria tentar. Ou então, às vezes, um parente, um pai, um avô, um tio,
um amigo que desencarna e aí eu me arrependo de não ter pedido perdão, ou eu arrependo de não ter estado mais próximo, né, curtido mais e agora está fazendo falta a sua presença. Então, às vezes, a gente só valoriza o que a gente tem quando a gente perde. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, ainda pela nossa condição. Porque o que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos é que eu posso aprender pelo amor. Não preciso só aprender pela dor. Foi isso que ele quis nos libertar dos nossos problemas, dos nossos hábitos, né? Eu aprendi também o papel da reencarnação, a pedagogia do amor, o amor de Deus por nós, me trazendo uma nova oportunidade de eu me melhorar e de eu me reconciliar com aqueles que, na caminhada junta, é igual aquela passagem que tem de Jesus, quando ele diz, se você vai ao ofertório e se lembra que tem alguém com raiva de você, deixa aquela oferta ali, no cantinho, e vai se reconciliar com o teu inimigo enquanto vocês estão caminhando juntos, para que ele não vá te denunciar ao juiz e o juiz te condene. E é o que a gente vê em reunião mediúnica. As perrengas, os problemas do passado ainda se arrastando, com desejos de vingança, com desejo de reparação, com desejo de retorno, de corrigenda. E aí Jesus fala, depois disso, você pode pegar a sua moedinha e trazer para o ofertório. Porque que adianta você querer oferecer algo? Que quando a gente oferece algo, é o melhor que nós temos. É o melhor que eu posso dar. Né? Porque, assim, quando você está oferecendo um bolinho, um café, como está aqui, vocês perderam o bolinho e o café. Quando você oferece esse bolo, esse café, ele é feito com amor. Quando você está fazendo, você já está pensando, o pessoal vai comer, vai dizer, que gostoso, que saboroso, ai, como está quentinho. Então, a gente faz isso com amor. Então, quando você vai dar, vai tirar o seu dinheiro e vai dar para alguém, não é para aparecer como faziam os fariseus, mas com prazer. Então, se tem uma rixa, o que adianta, né? Então, a gente entender também que as aflições terrenas são os remédios da alma. Então, eu não posso, né, a importância de eu me resignar, mas não dizer, como eu já falei anteriormente, que é Deus quem quer assim. Ele não quer. Eu não vou nem mais repetir, porque o tempo já não permite, né? Então, outra coisa que o Espírito nos ensina, que me ajudou muito, no começo dói, é entender que muitas vezes eu fui o próprio criador do meu sofrimento, da minha infelicidade, mas é difícil reconhecer, realmente é difícil. O tempo, o ATE, muitas vezes nos ajuda, o Evangelho vai nos ajudando, as palestras vão nos orientando, o estudo da doutrina espírita vai nos ajudando. Então, o trabalho voluntário vai nos libertando disso, todo esse trabalho vai nos ajudando, né? Aprendi também, para mim, a importância do livre-arbítrio. E Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque a política de consequência da lei de causa e efeito cobra, e a cobrança às vezes é cara. Né? Então, eu tenho liberdade, Deus me deu e ele não corta essa liberdade. Lamentavelmente, tem pessoas que abreviam a vida, os bons espíritos tentam até ajudar a não acontecer, às vezes influencia uma pessoa encarnada, desencarnado vem ajudar, mas se eu fizer o ato, ele vai acontecer, porque Deus respeita o livre-arbítrio, porque ele tem que respeitar as leis que ele estabeleceu. E eu tenho liberdade de fazer tudo que eu queira. Mas tudo me convém, como disse o apóstolo Paulo. Né? Então, ele vai sempre oferecer meios para a gente progredir e reparar o mal que fizemos. Bom? Eu vou parar por aqui, por causa do tempo. 7h30. Certo? Eu quero só passar um último slide. Vou lá para o final. Penúltimo. Ele vai para o final e eu volto. Tá bom, gente? Eu peço desculpas, né? Se eu tinha mais algum... Mas pouco conteúdo, a essência é a gente compreender o que a doutrina espírita nos dá de presente para nossas vidas, para o dia a dia. Tá certo? Então, vou lá para o fim. Deixa eu ver aqui onde é que está o end. Eu não estou no meu, está aqui. E vou voltar um. Porque, assim, nós aqui estamos reunidos, que coisa boa, numa casa espírita. Né? E a casa espírita tem um papel. Porque é muito importante quando a gente está unido. É muito melhor do que estar isolado. Né? Porque a gente se aquece, a gente se fortalece, a gente dá uma força de um para o outro. E Hermance de Foucault, que foi uma das médiuns da codificação, né?
na psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, na obra Escutando Sentimentos, eu gosto muito dessa frase, porque ela retrata bem o papel do centro espírita, quando ela diz que a tarefa dos centros espíritas é oferecer condições para que nós possamos extrair de nós mesmos o valor divino na obra da criação. Nós somos belos, nós somos maravilhosos, nós somos seres de luz. A luz pode estar um pouquinho, né, suja, mas nós somos. E Jesus falou disso. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no Meimei Coquitlam Society, pelo convite, que, na verdade, assim, eu falei que queria visitar e já foi, deu certo. Pronto, que legal, muito feliz. Não posso para você poder aparecer. Ok, minha amiga? Você pode finalizar com a prece? Posso. Jesus e os Espíritos nos falam da importância da prece, do poder da vontade e da criação do pensamento. Que possamos elevar os nossos pensamentos. Primeiro em gratidão, gratidão pela vida. Mas possamos orar também por aqueles que estão precisando. Possamos orar pela paz no mundo. Possamos orar para aquelas pessoas que precisam do amparo, da assistência, precisam de um conforto alimentício, térmico e espiritual. Que as bênçãos divinas possam cair sobre elas, principalmente sobre nós, para que possamos ser instrumentos de auxílio a estes irmãos mais necessitados do que nós, nesse momento. Abençoa-nos, Senhor, agora, nessa tarde e noite, que assim seja.